Deus. Glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que assistiram esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 6, a seguir. E disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a salvação até a extremidade da terra, assim diz o Senhor, o Redentor. Prezada ao que as nações abominam, aos servos dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por conserto do povo para restaurares a terra, lhe dares a herança, as herdades assoladas. Veja, irmãos, que se não me falha a memória, era 700 anos que Isaías profetizou isso para os gentios. E já ainda para o povo de Israel. 700 anos antes da vinda de Jesus, se não me falha a memória. E agora ele diz que Jesus era prezada às que as nações abominam, e servo dos que dominam os reis. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Criaturas e filhos. O que dirige, o dirigente da igreja, precisa saber disso. De forma nenhuma ele pode ser um dominador. De forma nenhuma ele pode te castrar, te impedir de crescer espiritualmente. Antes, se ele vê que você é diferenciado, ele precisa te ajudar. Porque você cresce e ele cresce. Por isso as igrejas perecem hoje. Porque se alguém prega de forma diferente, que não agrada, é desprezado. Discretamente, vai deixando no esquecimento. Mas Deus está vendo. E é esses que Deus vai conduzi-los. Não se engane. Por falar demais da palavra, você não é santo, nem eu. Santo, muitas vezes, é aquele que nós não consideramos. Às vezes está dormindo debaixo de uma árvore lá nas praças, você chega e ele tem um pãozinho seco. Você fala que está com fome, vamos dividir o pão aqui. Aquilo ali Deus está ouvindo. Não, mas ele não luta, ele já desistiu, ele é um ocioso, ele é um preguiçoso. Tudo isso, você está falando a verdade. Mas é uma vítima de uma sociedade arrogante, egoísta, patrões, empresários que lutam, diz que lutam, na verdade, exige dos seus empregados para que ele enriqueça. E quando está no poder, para devolver o seu imposto, não, salário mais de R$1.000, R$2.000, R$1.200, R$1.300, é muito. É muito para você que trabalhou, que sustenta esse país, que faz a economia gerar. Que faz fortuna para os grandes empresários. Mas para ele, aqui dali não presta, é migalha. O alimento dele paga 10, 20 mil reais, num lugar luxuoso. Quando cria uma lei que um governante pensa na sociedade e quer ajudar não, quer tratar com respeito, com dignidade, porque todos são filhos de Deus, igual na presença de Deus, o governante que pensa, que teme a Deus, ele sabe que aqueles que ele vai governar todos são iguais, não importa a classe social. Se tem uma classe de pobres miseráveis, é porque alguém o colocou naquela imagem e o marginalizou. E impediu de crescer. No governo passado, irmão, as faculdades, filho de pobre, de trabalhador, não estava pobre ao diabo. Do trabalhador que está na margem da pobreza, que desde a descoberta desse país, as elites têm feito isso, com rigor, com vara de aço, impedindo que o trabalhador cresça. Esses não vão mais. Não tinham mais, as faculdades estavam fechadas. Eram caros.
Eu conheço pessoas que quando terminou a faculdade era 20, 40 mil o que ele devia para o governo. Bastou entrar o governo, o próprio outro governo já aumentou aquele que ele devia para 80 mil, dobrou. Onde ele encontrou a justificativa na lei? É porque, irmão, é o egoísmo, a servidão a Deus Amon. Eu estou no poder, nós somos a classe dominante e esses daí tem que ficar sempre debaixo dos nossos pés. Chegou a hora, como Noé falou para... Noé não, Jacó. Isaac falou para Esaú, quando quebrar o jugo do vosso pescoço, serei livres. Chegou a hora da geração dos que servem serem livres, quebrar o jugo. Estão quebrando. É por isso que não adianta você fazer campanha, não adianta você lutar, vai perder. Porque você não está do lado de Jesus. Jesus ama você que tem dinheiro e você que não tem. Você que está no poder, na liderança e você que está sendo liderado. Na verdade, os que estão sendo liderados era para ser tratado com amor e carinho. Mas os templos hoje servem para que aqueles que estão pregando e na liderança falam o que bem entende, se não quiser está expulso, está excluído. Ele não tem coragem de visitar casa, largar os templos e peregrinar. Pregar o evangelho de casa em casa, porque sabe que lá ele não pode falar o que ele quer. Pode encontrar um meio doido lá e esfaqueá-lo, enfrentá-lo. Como eu vi pastores separar casamento, adultério. Hoje os pastores são adúlteros, pregadores adúlteros. Sai de um casamento, desquita, divorcia e já casa no outro. O que Jesus falou? Que a lei do divórcio foi permitida pela dureza do coração dos homens, mas que o correto era que se divorciasse, ficasse viúva até ficar sozinha até o fim. Mas encontramos muita justificativa e andamos em adultério, mas acusamos os outros. E nas pregações fica lindo falar aquilo, né? E não observa os próprios erros. Todos estão sendo observados. E os pequeninos estão perecendo. E as igrejas, em vez de conduzir os rebanhos, as praças estão cheias de vencidos do álcool. Quando você nasce numa geração de corruptos, de pessoas desprezíveis, você forma o seu caráter desprezível, corrupto, porque você cresce sendo explorado. Ai, no desespero, corre para a igreja, aí chega lá e encontra, no início é bonito demais, depois ele começa a perceber a exploração. As igrejas ficaram felizes do Covid, por isso que todo mundo tirou as máscaras. Hoje os juízes, os promotores, tudo usam máscara. Mas dentro da igreja não, você tem vergonha, porque todos tiram, para dar testemunho de fé. Na verdade, irmãos, é que aqueles homens odeiam os vencidos do álcool, que tá no... Aqueles não dão dízimo, não tem salário. Então, não estão preocupados com as almas, estão preocupados em fazer suas obras crescerem e dar testemunho. Nas convenções, nos congressos, você se prepara e traz todo o pessoal de fora. Aí você fica ali observando, poxa, não me lutei tanto. E é os outros que vêm fazer o congresso. Ah, mas é uma palavra diferente. Bom, se é diferente, então por que você não se prepara para ser diferente? Você não tem a Bíblia na mão igual? Por que privilegia os outros? E a igreja que luta, que faz você fazer o congresso, é que tem que ficar dando assistência o tempo inteiro. Por aí você vê o desprezo, irmão. Por aí você vê... Tá fácil você saber quem serve a Jesus e quem não serve. E as igrejas que andam corretamente, aquele pouquinho de gente. Porque até os que vão na igreja vão buscando interesse próprio. Saciar os seus desejos. Não vão lá para aprender, para evoluir, para se preocupar com o vizinho, para se preocupar com o bêbado, com a prostituta, para se preocupar em socorrê-lo, em orientá-lo, em trabalhar em prol da salvação da alma. Não! Vão lá para acusar, você vai lá para ser acusado. E quando você é moldado, aí você vira aquele grupinho, oh, glória a Deus, blá, 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 blá. Fala o tempo inteiro aquelas campanhas, aquelas coisas todas, uma revelação verdadeira que te alimenta, essa não está sendo dada. Como no Covid, eu tenho visto pastor, que benção, a igreja está cheia porque está todo mundo desesperado, com medo da morte, corre para a igreja. Mas chega lá, começa a perceber que o culto é o mesmo, as coisas é a mesma, e as igrejas esvaziam de novo.
Como Jesus falou, andarão como folha seca de um lado para outro, tocado pelo vento. E chega lá, o vento é o pastor, é o pregador, é o dirigente, que não tem nada para oferecer, porque de Jesus ele não tem mais nada. Ele só tem arrogância, prepotência e orgulho. E se tem uma pregação diferente que toca no calão dele, ele se ofende, expulsa ou despreza. Porque ele não está disposto a aprender. Ele está disposto a ensinar. Ele não sabe que nós aprendemos ensinando. E muitas vezes aquilo que nós vamos ensinar tem muito mais a ensinar a nós. Por causa da tua história de vida, por causa do seu sofrimento. Meus irmãos, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção, porque senão nós vamos, na presença de Jesus, nós vamos fugir dele. Não vamos reconhecer Jesus, porque ele chora, como Deus fala aqui ao povo de Israel. Darei gritos como uma mulher que está de parto, porque ele dará gritos, porque ele vai sofrer por aqueles ignorantes que ficaram mentindo para si mesmo o tempo todo. E a hora que ele volta, se voltarão contra ele e serão punidos. Quando ele vir executar a sua justiça, só encontrarão injustos e teimosos. Não estão dispostos a mudar, estão dispostos a usar a palavra para mudar os outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a mudar. Gente torcendo para que o Covid matasse mais gente, para as igrejas encher, para pôr o povo em pânico. Isso é falta de capacidade espiritual, é falta de evolução espiritual. Porque tinha que lutar pelas vidas, dar testemunho. Esse Covid veio para provar as almas. Porque a máscara impede você de contaminar os outros. Não impede os outros de te contaminar. Isso é uma prova de que você precisava se preocupar com o seu próximo e não com você mesmo. Se você já está na presença de Deus, Jesus se preocupa com você. Você precisa andar nos caminhos de Jesus, não ser imprudente, não ser tolo, não se lançar no abismo. Nossas igrejas, irmãos, somos campeões de mortandade. Agora foi informado que 1 milhão de pessoas morreu, mas só dão notícia de 670, 640 mil. E não estamos percebendo isso, porque nós também somos culpados. Nós também somos cúmplices disso. No silêncio da nossa alma nós aceitamos. Se morrer um punhado de gente, eu vou comprar uma casa barata. Se morrer meu pai, meu irmão, aqueles bens, aquela conta, vai ficar tudo para mim, o carro dele. Essa é a nossa natureza má. Não estamos preocupados com os pequeninos, com aqueles que não têm entendimento. E os nossos filhos crescendo vendo isso. Por isso que quando assume o lugar de pastor, faz as mesmas coisas. E parece ser certo. E os que se põem contra isso são desprezados. Só que Jesus não despreza. Como eu disse no outro vídeo. Eu os afrontei, os mentirosos, e fui afrontado. Fui humilhado, mas não fui confundido. Tudo que eu falei se cumpriu. Está aí o nosso presidente. Ele não é Deus. É apenas um homem. Mas se você ainda não percebeu as bênçãos de Deus, passou por todas as provas, não fugiu de cadeia, enfrentou, dizendo que era inocente naquela causa. Não é tão inocente como nós pensamos, porque é pecador igual nós. Mas daquilo que os acusava, ele era inocente. E nós mesmo assim relutamos em acreditar. Você não está acreditando contra mim, não está achando que eu sou um político. Você está lutando contra Cristo, porque foi Cristo que o defendeu e está provando. E agora, 2023, 2024, 2025 e 2026, a coisa vai ficar feia. E poucos vão sobreviver. Muitos vão morrer de fome. E muitos se matarão, se assassinarão um ou outro. Porque a luz de Deus está descendo na terra e não vai parar, até que a terra se regenere. Mas os arrogantes, os prepotentes, estão se inflamando. Já tem pastor dizendo que eu e os que falam como eu estão observando, se fazendo de vítima, observando as falhas para lançar em rosto, pregando isso dentro da igreja. Porque ele massageia o ego dos que estão ouvindo, que já são escravos das pregações mentirosas deles. Mas na hora que você está lá sofrendo sozinho, vai ver se alguém vai lá. Na hora que você vai na cadeia, vai lá. Na hora, irmão, que você está perecendo, é você e Jesus.
E quando você perder a vida aqui, no dia do juízo, você vai perceber que você fez escolhas erradas e teve muitos que te alertou. Mas ao invés de você escolher o caminho, não precisa abandonar a igreja se votar contra o pastor, não. Eu estou ansioso para voltar para a igreja. Não sei se eu vou votar. É Deus que vai dizer. Mas estou ansioso porque eu os amo. E é lá que eu me sinto bem. Mas não é porque eu me sinto bem lá que eu vou aceitar as coisas. Esse evangelho falsificado que está sendo pregado, não. Contar historinha. Ilustrar a palavra. Os teus sonhos, o meu sonho, meu irmão. O único sonho que eu tenho é que todas essas nações se unam, que o evangelho de Jesus entre nos corações, e pessoas que não pensam assim, fica lá lutando, fazendo aqueles cultos maravilhosos de gritos e berros, e aquela ilustração parecendo um ator interpretando uma peça teatral. No fim, para lá, os sonhos hoje serão restaurados, porque teve muita glória. Provando o orgulho, a arrogância, o interesse próprio. Eu não vejo ninguém fazer campanha para evangelizar, campanha para... Ô, irmão, vamos fazer uma campanha para nós entender por que nós tanto pregamos e as almas não vêm. E quando vem, passa pouco tempo, daqui a pouco tem contenda na igreja. Eu não vejo. Sabe por quê? Porque já estão mentindo para si mesmo, aprendendo a olhar o defeito alheio e acusar, apontar os erros alheios, usando a palavra de Deus. Revelação, irmão, precisa ser feita. Porque é a palavra revelada. Não é revelar, você vai ter um emprego amanhã, isso não é revelação, não. Revelação é revelação, a palavra de Deus. O proceder, como deve agir. E não é agir com a igreja, com o pastor, não. Porque é assim que são os cultos pregados. Ser submisso aos pastores, ser submisso aos líderes, ser submisso à liderança, para ser salvo no céu. Você tem que ser submisso ao seu vizinho, pobrezinho, miserável, que está vivendo uma vida miserável. Porque não existe vida miserável. Existe período de vida miserável. Porque toda vida é abundância, é de Deus, pertence a Deus. Até as serpentes se movem, então elas glorificam a Deus. Por isso ela não é miserável. Você faz escolhas miseráveis. Mentalidade miserável. Mas a vida é abundante. Isso não são ensinados para nós. Por isso os pastores jovens de hoje, quando você vê ele pregando, tem hora que dá nojo de ouvir. Porque é tanta acusação, tanta autoridade. É autoridade só da boca de homem. Mas você pede para orar ali, é uma dor de cabeça que alguém cura. Irmão, orando, curou a dor de cabeça. Eu vejo, já estava passando. Irmãos, precisa orar. E aconteceu um milagre. Se não acontecer, precisamos rever o nosso conceito. E mudar. E buscar de Deus com humildade. Bota essa história de você determinar, colocar Deus contra a palavra. Você determina para você, eu sou capaz. E se eu fizer tudo certo, Deus vai me abençoar. Essa é a determinação. Não determinar, eu quero ter um carro, eu quero que essa igreja cresça porque... Você quer que a igreja cresça? Mude você, seja humilde, seja carismático, traga a palavra com excelência. Se preocupa com o teu vizinho, se preocupa com o teu próximo. Mostra que é caridoso e você vai ser que nem igual Pedro. Quando andava, até a sombra deles curava. Eu ainda não orei para que uma pessoa não curasse. Não orei, irmão. E se eu orei e alguém não curou, é porque não teve fé. É porque eu orei para aqueles que Deus já disse para mim, haverá dia que você orar e eu não vou atender. Eu orei por irmão Lázaro. Foi o único. E ele morreu, eu fiquei triste. E Deus me revelou. Um homem que dava um testemunho maravilhoso, mas se acomodou em atacar os drogados. E a palavra de Deus dá muito testemunho. Agora ele está no mundo espiritual, está com Deus, está aprendendo, porque lá também se aprende. A gente só é ensinado que aprende aqui, lá também se aprende, viu? Deus não é limitado à nossa condição humana, não. Nós é que somos limitados, arrogantes e prepotentes. E achamos porque conhecemos um pouquinho da palavra, estamos na presença de Deus. Não, irmão, para andar na presença de Deus, você não tem que se preocupar só com o assalariado. O assalariado já vem. Ele quer se dar bem, quer melhorar, quer ser mais abençoado. A preocupação precisa ser principalmente com quem não tem um teto para morar. Com quem rejeita a palavra. E não é trazer para a palavra e ficar com conversa afiada, querendo dominar ele. Porque hoje os cultos e pregações é de dominação. Se você entrar no sistema, aí você é abençoado e você faz tudo o que você quiser. Mas se você não entrar, você é rejeitado. Você já é esquecido num cantinho.
Você esquece, Jesus não. Agora vai começar a bonança. Aqueles que se voltaram para o lado desse presidente, porque perceberam que o outro ia destruir o país, ia colocar o país contra o mundo inteiro e o mundo ia destruir nós também, porque há país desenvolvido que está doido para nossa ruína, para tomar nossa Amazônia, tomar nossos recursos. Quando esse governo começar a amadurecer, vai começar os ataques. E se você se posicionar, lembre-se mais uma vez, irmão, não é contra ele não. Ele é um pecador igual eu e você. É contra Jesus que confiou nele uma missão. Se continuar com essa atitude imprudente, você vai continuar rejeitando a Jesus e usando a palavra contra você. Porque a palavra de Deus, ela é bênção para os que obedecem. Mas os que ousam com mentira, ela é maldição. Eu tenho me perguntado, todos quando recebem um presente, eu fui abençoado, uma bênção. Todos que alguém ora, eu fui abençoado. E quem faz o mal é o quê? Quem faz o bem é abençoado. Não é? E quem faz o mal? O mal é bênção? Há uma proibição, não amaldiçoa. Você não pode amaldiçoar mesmo, não. Mas declarar que eu sou maldito, eu estou fazendo mal, irmão, você é maldito. Você está mal, não, irmão. Eu não estou te amaldiçoando, mas você está fazendo mal. Quem faz o mal, que é abençoado, está dando bênção. Está abençoando? A palavra do mal é o quê? O derivado do mal é o quê? Maldição. Quem faz o mal entra na maldição. Essa história de pregar contra a maldição, você aceita o maldito como o bendito. Você não deve amaldiçoar ninguém, mas você deve saber quem são os malditos. Quem faz o mal nunca é bendito. Não importa se usa o evangelho, não importa se fica falando que vai... Não. É o proceder dele, é o fruto dele que dá testemunho da vida dele. E o fruto de bem não importa o pecado que ele comete. O fruto de bem é aquele que se preocupa e não só se preocupar com a palavra, que age para provocar efeitos maravilhosos na vida alheia. Principalmente do trabalhador, porque esse país foi um país colonizado, um país explorado, e hoje essa nação luta para poder buscar sua independência. Não, está no céu, mas é na terra que você exige o dízimo, é na terra que você exige a obediência, é aqui que você exige tudo. E Deus, Jesus ainda fala, os mansos de coração herdarão a terra. Para que nós queremos terra se só pensamos no céu? E se o céu descer a terra? Por que os louvores para o céu descerá a terra? Há uma incompatibilidade com as pregações e com as nossas atitudes. É por isso que precisamos nos preocupar. Porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos fazendo a vontade daqueles líderes que só pensam em crescer, para depois negociar lá. Tem até partido evangélico. Pregaram tantos anos que política é do diabo, mas fizeram um partido. E você vai ver, para roubar, para mentir, para afrontar aqueles que defendem leis para beneficiar o filho do trabalhador ou o trabalhador, dizendo que está errado. Mas você vai ver o salário deles, são verdadeiras fortunas. A quem estão enganando a Jesus, acabou o tempo, irmão, acabou. Ou você acorda, ou quando Jesus voltar, você vai ser pego mentindo. E Deus vai dar grito como uma mulher que está de parto. Mas você não será poupada. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, eu não estou aqui contra nenhum pastor, nem contra nenhuma liderança. Eu estou aqui contra as suas pregações que estão enganando nações inteiras. E se o país é pátria da verdade, esse país, ele vai liderar o mundo. E não há pastor, não há ninguém que vai impedir. E as peças que Deus colocar será contra a vontade dos pastores. Porque os pastores estão enganados. A maioria, a grande maioria. Agora estão se definindo. As máscaras estão caindo. Nós sabemos quem são os bons. Sabemos quem estão do lado da verdade. E muitos que se mentiram, quando eu até fiz vídeo, já mudaram. Eu perdoo o fulano. Ninguém te fez mal, meu irmão. Foi você que perseguiu, você que tem que pedir perdão. Não, eu perdoo o presidente. Perdoo o presidente por quê? Porque ele foi perseguido e com amor e com carinho respeitou e provou sua inocência. E depois, quando foi eleito agora, aprovou uma lei tornando crime a perseguição contra as igrejas. Tornando crime, quem tentar fechar a igreja vai ser punido pela rigor da lei. Você está perdoando ele por isso?
Ele é um pecador igual eu e você, e é católico ainda, e é corintiano, e toma cachaça. Mas a essência dele é se preocupar com o próximo. É chorar quando alguém passa fome. É saber que o filho do trabalhador também quer ter faculdade. Quando ele foi para a Colômbia, fez exame de Covid aqui. Lá eles exigiram, não faz outro aqui. Tá todo mundo contaminado. Quer dizer, o exame mentiu aqui, porque foi horas de viagem. Pretendia a política desse país contaminar a Colômbia, porque os colombianos são como é que é? São espertos em saúde. Cuida do seu povo, país pobre, perseguido pelos Estados Unidos, pelos americanos. Expulsaram daqui para matar os brasileiros. Porque se eles estivessem aqui, o Covid não teria matado tanta gente. E nós, os crentes, apoiamos. É por isso que eu devo ficar feliz? Essa glória eu não vou dar para Deus. Eu não vou dar glória em cima do sangue de ninguém, irmão. Eu vou dar glória em cima da obediência. Eu vou dar glória. E às vezes o cara tá pregando, falando um monte de besteira lá, e eu dou glória. Porque Deus me mostra que eu tenho que ter paciência e suportar ele, porque ele também é meu irmão. É por isso que eu dou glória, não pela pregação dele. E hoje, lembra de Potifar e José? Potifar diz para ele: o teu Deus é contigo, porque onde você coloca a mão, é abençoado, as coisas prosperam. Naquele tempo. Hoje é a mesma coisa. Só que hoje os pastores sabem que você é abençoado e se calam. E colocam você no crivo deles, não te, entendeu? Se você não passar, você não chega lá na posição que eles dizem que você deve chegar. Mas usa todas as suas bênçãos para fazer as conquistas dele. E se você reagir num momento ali, você, no silêncio, na calada da noite, você é desprezado, vai sendo jogado fora. Eu ouvi pregações que o cidadão malhava, já sabia minha pregação, porque sabia meu ritmo, depois mandava eu pregar. Colocavam palavras dizendo, Deus não fala com os homens hoje. Falava antigamente, não fala hoje, pois Deus fala comigo. Se não fala com você, é porque você não escuta ele. Quer dizer, intimidando, quando você for pregar, como você vai pregar? Quando você vai pregar, se você acabou de falar que Deus não fala, você vai pregar que Deus fala? Você não tem entendimento, não tem crescimento, não estuda, não busca a palavra de Deus, não se humilha.